Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Literarizando e à leitura comentada de Quincas Borba. Sou Bianca Campelo, professora de literatura, e estou aqui te acompanhando, te explicando o vocabulário, as figuras de linguagem, as referências históricas e literárias, tudo aquilo que compõe esse romance que vai te ajudar a entender melhor essa obra de Machado de Assis. No último vídeo, a gente ficou ali na apresentação mais aprofundada de duas personagens novas, a Dona Maria Augusta e a Maria Benedita, que são parentes ali de Sofia. Então, a gente retoma nesse vídeo a leitura do romance no capítulo 65. Curta foi a visita de Rubião. Às 9 horas levantou-se ele discretamente, esperando qualquer palavra de Sofia. Um pedido para que ficasse ainda algum tempo, que esperasse o marido, que já vinha, um espanto que fosse. Já? Mas nem isso. Sofia estendeu-lhe a mão, em que ele mal pôde tocar. Contudo, a moça durante a visita mostrou-se tão natural, tão sem azedume. Não teve seguramente os olhos longos e loquazes como Dantes. Loquaz é falante, num sentido de uma pessoa que se expressa muito bem falando. Então aqui são olhos comunicativos, tá? Os olhares comunicativos de Sofia na visão do Rubião. Parecia até que não houvera nada, nem bem, nem mal, nem morangos, nem lua. Rubião tremia, não achava palavras. Ela achava todas as que queria, e, se era preciso olhar para ele, fazia-o diretamente, tranquilamente. Então vejam aí como Sofia consegue se dominar, já que ela queria, na verdade, expulsar o Rubião, nunca mais ter que vê-lo. Ela realmente ficou constrangida, a gente viu com a declaração dele, mas nesse momento ela consegue, já que o marido pediu, lidar ali com ele de uma maneira polida, educada, sem dar muito espaço, né? Ele mal pôde tocar a mão dela, mas ela consegue se controlar. E Rubião fica totalmente atônito, ele não sabe como interpretar isso. Lembranças ao nosso palha, murmurou ele de chapéu e bengala na mão, prontinho para sair. Obrigada. Foi fazer uma visita. Parece que ouço passos, há de ser ele. Não era ele. Era Carlos Maria. Rubião ficou espantado de o ver ali, mas achou logo que a presença da fazendeira e da filha explicaria tudo. Podia ser até que fossem aparentados. Ia saindo quando o senhor entrou, disse-lhe Rubião depois de o ver sentado ao pé de Dona Maria Augusta. Então, assim, Carlos Maria já entrou e já foi ficar ali, juntinho de Dona Maria Augusta. Ah, respondeu o outro, olhando para o retrato de Sofia. Vejam como Carlos Maria, de novo, gente, ele sempre se comporta assim com o Rubião, né? Ele não dá a menor atenção, ignora mesmo. Sofia foi até a porta, despedir-se do Rubião. Disse-lhe que o marido ficaria com pena de não estar em casa, mas que a visita era imperiosa. Negócios. Iria pedir-lhe desculpa. Então, assim, a visita do Palha era imperiosa. Ele tinha que fazer essa visita de todo jeito, não podia estar ali em casa para receber Rubião por causa dessa visita muito importante. Mas Sofia está anunciando que o Palha vai até a casa de Rubião, retribuir ali a visita e pedir desculpas. Que desculpa, acudiu Rubião. Parece que quis dizer alguma coisa, mas o aperto de mão de Sofia e a reverência que essa lhe fez deram-lhe o sinal de despedida. Rubião inclinou-se, atravessou o jardim, ouvindo a voz de Carlos Maria na sala. Vou denunciar seu marido, minha senhora. É homem de muito mau gosto. Rubião parou. Tá ouvindo a conversa dos outros, Rubião. Por quê? Disse Sofia. Tem este seu retrato na sala, continuou Carlos Maria. A senhora é muito mais bela, infinitamente mais bela que a pintura. Comparem, minhas senhoras. Então vejam lá Carlos Maria todo galanteador ali para elogiar a dona da casa. Capítulo 66. Como ele diz aquelas coisas tão naturalmente, pensou Rubião em casa, relembrando as palavras de Carlos Maria. Desfazer do retrato só para elogiar a pessoa. Note que o retrato é muito parecido. Então vejam aqui, gente, a diferença de comportamento do Rubião e do Carlos Maria. O Rubião, ele é um provinciano, né? Ele é um homem que não foi criado na corte, é um homem de uma cidade de interior pequena. Então ele não tem o traquejo social do Carlos Maria de pegar
uma coisinha aqui para se fazer agradável para as mulheres da casa, para tratar bem uma dama, para ser galanteador. Ele não tem o traquejo social ali necessário para a vida na corte. Uma coisa que já foi apresentada em outros momentos, em outros capítulos, e aqui a gente tem esse reforço, né? Capítulo 67. De manhã, na cama, teve um sobressalto. O primeiro jornal que abriu foi a Atalaia, o jornal do Camacho, né? Leu o artigo editorial, uma correspondência e algumas notícias. De repente deu com o seu nome. Que é isso? Era o seu próprio nome impresso, rutilante, brilhante, multiplicado. Nada menos que uma notícia do caso da Rua da Ajuda, a história do salvamento do menininho. Depois do sobressalto, aborrecimento. Que diacho de ideia aquela de imprimir um fato particular contado em confiança? Não quis ler nada. Desde que percebeu o que era, deitou a folha ao chão, jogou o jornal no chão e pegou em outra. Infelizmente, perdera a serenidade. Lia por alto, pulava algumas linhas, não entendia outras, ou dava por si no fim de uma coluna sem saber como viera escorregando até ali. Quer dizer, ele não consegue lembrar aquilo que ele leu. Ao levantar-se, sentou-se na poltrona, ao pé da cama, e pegou da Atalaia, pegou o jornal de novo, né? Lançou os olhos pela notícia. Era mais de uma coluna. Coluna e tanto para uma coisa tão diminuta, pensou consigo. Está muito extenso para uma coisa tão simples, é a reflexão do Rubião. E a fim de ver como é que o Camacho enchera o papel, leu tudo. Um pouco às pressas, vexado dos adjetivos e da descrição dramática do caso. Foi bem feito, disse em voz alta. Quem me mandou ser linguarudo? Passou ao banho. Vestiu-se, penteou-se, sem esquecer a bisbilhotice da folha, acanhado com a publicação de um negócio que ele reputava mínimo, e ainda mais pelo encarecimento que lhe dera o escritor, como se tratasse de dizer bem ou mal em política. Então, nesse momento, o Rubião está incomodado pela maneira como Camacho narrou os fatos, porque, pelo que a gente consegue entender, está com os adjetivos meio heróicos, está construindo aquela história como ela sendo mais importante do que para o Rubião ela era. Ao café, pegou novamente na folha para ler outras coisas, nomeações do governo, um assassinato em Garanhuns, meteorologia, até que a vista desastrada foi cair na notícia. E leu-a então com pausa. Aqui confessou Rubião que bem podia crer na sinceridade do escritor. O entusiasmo da linguagem explicava-se pela impressão que lhe ficou do fato. Tal foi ela que não lhe permitiu ser mais sóbrio. Naturalmente é o que foi. É a conclusão de Rubião sobre o estilo, né? Naturalmente, o que provocou o estilo do Camacho é essa impressão pessoal sincera que ele teve da narração de Rubião, de que foi um ato heróico. Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou, o modo pelo qual falou, e daí tornou atrás ao próprio ato. Estirado no gabinete, evocou a cena. O menino, o carro, os cavalos, o grito, o salto que deu, levado de um ímpeto irresistível. Agora mesmo não podia explicar o negócio. Foi como se lhe tivesse passado uma sombra pelos olhos. Atirou-se à criança e aos cavalos, cego e surdo, sem atender ao próprio risco. E podia ficar ali, embaixo dos animais, esmagado pelas rodas, morto ou ferido. Ferido que fosse. Podia ou não podia? Era impossível negar que a situação foi grave. A prova é que os pais e a vizinhança... Rubião interrompeu as reflexões para ler ainda a notícia. Que era bem escrita, era. Trechos havia que releu com muita satisfação. O diabo do homem parecia ter assistido à cena. Olha o discurso indireto livre, gente, super eficiente aqui. A gente tá dentro da cabeça do Rubião, é o que ele tá pensando. Que narração, que viveza de estilo. Alguns pontos estavam acrescentados. Confusão da memória. As coisas que o Camacho aumentou, o Rubião está dizendo aqui que é confusão da memória dele. Ele não lembrou direito como é que Rubião tinha contado a história. Mas o acréscimo não ficava mal.
e certo orgulho que lhe notou ao repetir-lhe o nome. O nosso amigo, o nosso distintíssimo amigo, o nosso valente amigo. Ao almoço riu-se de si mesmo. Achou-se mortificado em demasia. Afinal, que tinha que o outro desse aos seus leitores uma notícia que era verdadeira, que era interessante, dramática e seguramente não vulgar, né, incomum, não acontece todo dia. Saindo, recebeu alguns cumprimentos. Freitas chamou-lhe São Vicente de Paulo. É um mártir católico, tá, gente? Santificado e que era muito conhecido pela piedade heróica. Inclusive por exemplo, se colocar no lugar de prisioneiros que eram obrigados a servir nas galés para, enfim, auxiliar os indefesos, os pobres, os doentes. Então esse era o São Vicente de Paulo. E o nosso amigo sorria, agradecia, diminuía-se. Não era nada. Nada, replicou alguém. Dê-me muitos desses nadas. Salvar uma criança com risco da própria vida? Rubião ia concordando, ouvindo, sorrindo. Contava a cena a alguns curiosos que a queriam da própria boca do autor. Certos ouvintes respondiam com proezas suas. Um que salvara uma vez um homem, outro uma menina prestes a afogar-se no boqueirão do passeio, estando a tomar banho. Passeio aqui, gente, é o passeio público, o primeiro parque ali da América do Sul, pelo menos. Foi um parque que foi construído numa área que era originalmente uma lagoa, lá no Rio de Janeiro. A construção ali data de meados do século XVIII ainda. E Boqueirão é esse nome que a gente dá para um canal, para um lago, tá? Fica ali como uma boca d'água. E o desenho que o passeio público tinha nessa época em que a história se passa, ali por volta da década de 1870 no Rio de Janeiro, ele vai ter alguns lagos artificiais. Então essa criança aí foi mergulhar nesse lago artificial e ia se afogando segundo a narrativa que é aqui apresentada para o Rubião. Vinham também suicídios malogrados por intervenção do ouvinte, que tomou a pistola ao infeliz e fê-lo jurar. Cada gloriazinha oculta picava o ovo e punha a cabeça de fora, olho aberto, sem penas em volta da glória máxima do Rubião. Então estão tentando ali meio que competir dizendo seus feitos, né, grandiosos de salvamentos de pessoas, como se fossem ali passarinhos nascendo do ovo, mas nenhum consegue ter pena, nenhum consegue ficar bonito aí diante da glória do salvamento do Rubião. Também teve invejosos, alguns que nem o conheciam, só por ouvi-lo louvar em voz alta. Então, gente que começou a ter inveja só por ouvir se falar em voz alta do sucesso do Rubião e ouvir o Rubião falar em voz alta disso. Rubião foi agradecer a notícia ao Camacho, não sem alguma censura pelo abuso de confiança, mas uma censura mole, ao canto da boca. Dali, foi comprar uns tantos exemplares da Folha para os amigos de Barbacena. Nenhuma outra transcreveu a notícia, foi o único jornal que deu essa notícia, tá? Ele, a conselho do Freitas, fê-la reimprimir nos A Pedidos, do Jornal do Comércio, entrelinhada. Então, o Rubião vai se tornar, saindo ali do início desse capítulo para o final, tão vaidoso das notícias, ele que não estava gostando que a coisa tivesse publicidade, que ele pede para o Jornal do Comércio, e é um pedido pago, tá, gente? Que retweete a notícia, e esse retweet está comentado, entrelinhada aí é a notícia comentada. Então, explicando quem é o Rubião, como é que era o nome do menino, talvez. Então, assim, com alguns comentários sobre o que é que aconteceu ali. Então, basicamente, o Rubião sai do nossa, por que estão falando sobre isso? Uma coisinha de nada para minha gente, vejam esta notícia aqui. E ele está pagando pelo retweet e ainda por cima acrescentando comentários ali de próprio punho. Capítulo 68. Maria Benedita consentiu finalmente em aprender francês e piano. Durante 4 dias, a prima teimou com ela a todas as horas, de tal arte e maneira que a mãe da moça resolveu apressar a volta à fazenda, para evitar que ela acabasse aceitando. A filha resistiu muito. Respondia que eram coisas supérfluas, que moça de roça não precisa de prendas da cidade. Uma noite, porém, estando ali Carlos Maria, pediu-lhe este que tocasse alguma coisa.
Maria Benedita fez-se vermelha. Sofia acudiu com uma mentira. Não lhe peça isso, ainda não tocou depois que veio. Diz que agora só toca para os roceiros. Pois faça de conta que somos roceiros, insistiu o moço. Mas passou logo a outra coisa, ao baile da baronesa do Piauí, a mesma que o nosso amigo Rubião encontrou no escritório do Camacho. Um baile esplêndido, oh, esplêndido. A baronesa prezava-o muito, disse ele. No dia seguinte, Maria Benedita declarou à prima que estava pronta a aprender piano e francês, rabeca e até russo, se quisesse. A dificuldade era vencer a mãe. Essa, quando soube da resolução da filha, pôs as mãos na cabeça. Que francês, que piano! Bradou que não, ou então que deixasse de ser sua filha. Podia ficar, tocar, cantar, falar cabinda ou a língua do diabo que os levasse a todos. Cabinda, a gente, era um idioma, tá, da região de Angola. Palha é que a persuadiu, finalmente, disse-lhe que por mais supérfluos que lhe parecessem aquelas prendas, eram o mínimo dos adornos de uma educação de sala. Mas eu criei minha filha na roça e para a roça, interrompeu a tia. Para a roça? Quem sabe lá para que cria os filhos? Meu pai destinava-me a padre, é por isso que arranha algum latim. A senhora não há de viver sempre? Seus negócios andam atrapalhados. Pode acontecer que Maria Benedita fique ao desamparo. Ao desamparo não digo. Enquanto vivermos, somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor prevenir? Podia ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, só com ensinar francês e piano. Basta que os saiba para estar em condições melhores. É bonita, como a senhora foi no seu tempo, e possui raras qualidades morais. Pode achar marido rico. Sabe a senhora se já tem alguém em vista, pessoa séria? Sim. Então ela vai aprender francês, piano e namoro? Que namoro? Refiro-me a um pensamento íntimo, a um plano que me parece adequado à felicidade dela e de sua mãe. Pois eu havia... Ora, tia Augusta... Palha mostrou-se tão mortificado que a tia deixou o tom áspero pelo tom seco. Resistiu ainda, mas a noite deu-lhe bons conselhos. O estado dos seus negócios e a possibilidade de um genro abastado fizeram mais que outras razões. Os melhores genros da roça aliavam-se a outras fazendas, a famílias de representação e riqueza segura. 2 dias depois, acharam um modus vivendi, acharam um modo de conviver ali. Maria Benedita ficaria com a prima, iriam de quando em quando à roça e a tia também viria à capital para vê-las. Palha chegou a dizer que logo que o estado da praça o permitisse, arranjaria meio de liquidar os negócios e transportá-la para aqui. Mas a isso a boa senhora abanou a cabeça, e aparentemente negando, né? Não, minha filha vai voltar para a roça sim. Quero chamar a atenção de vocês aqui para 2 coisas. Primeiro, a mudança da disposição da Maria Benedita. Aparentemente foi o pedido de Carlos Maria que fez ela querer aprender piano. Será que é simplesmente porque ela se sentiu ali exposta de não poder atender a um pedido de uma pessoa que ela acha agradável? Já está rolando ali um interesse, um sentimento da Maria Benedita pelo Carlos Maria? O que vocês acham? No caso da Dona Maria Augusta, a gente tem uma decisão ali que é bem racional, né? Realmente. Mesmo para a roça, Maria Benedita vai se tornar uma candidata a um casamento melhor se ela souber algumas prendas de sala. Ela vai se tornar ali uma figura mais atrativa para um casamento com um rapaz de uma família mais abastada do interior. Vamos continuar. Não se pense que tudo isso foi tão fácil como aí fica escrito. Na prática vieram os óbices, os obstáculos, amofinações, aborrecimentos, saudades, rebeliões de Maria Benedita. 18 dias depois da volta da mãe à fazenda, quis ir visitá-la e a prima acompanhou-a. Estiveram lá 1 semana. A mãe, 2 meses depois, veio passar uns dias aqui. Sofia acostumava habilmente a prima às distrações da cidade. Teatros, visitas, passeios, reuniões em casa, vestidos novos, chapéus lindos, joias. É uma vida bem superficial de consumo, mas
É, gente, aqui reprodução dos costumes dessa classe social nessa época, tá? Maria Benedita era mulher, posto que mulher esquisita. Gostou de tais coisas, mas tinha para si que, logo que quisesse, podia arrebentar todos esses liames, todas essas amarras, e andar para a roça. A roça vinha ter com ela, às vezes, em sonho ou simples devaneio. Depois dos primeiros saraus, quando voltava para casa, não eram as sensações da noite que lhe enchiam a alma, eram as saudades de Iguaçu. Cresciam-lhe mais a certas horas do dia, quando a quietação da casa e da rua era completa. Então, batia as asas para a varanda da velha casa, onde bebia café ao pé da mãe, pensava na escravaria, nos móveis antigos, nas bonitas chinelas que lhe mandara o padrinho, fazendeiro rico de São João del Rei, e que lá ficaram em casa. Sofia não consentiu que ela as trouxesse. Você fica aí pensando quais seriam os motivos de Sofia para não querer que Maria Benedita trouxesse especificamente aquelas chinelas, mas deixa eu te chamar a atenção para um paralelismo que o Machado fez aqui. Olha a lista das coisas em que ela vai pensar. A escravaria, os móveis antigos, as bonitas chinelas. Escravaria é o conjunto dos escravos da fazenda. Ela pensa nessas pessoas escravizadas, do mesmo jeito que ela está pensando nos móveis da fazenda e nas suas chinelas. Se existe um carinho ali pela fazenda, pelas chinelas de uso pessoal que um padrinho me deu, existe principalmente uma equivalência a todo esse conjunto de pessoas e objetos. Preste atenção nisso, isso não está aqui desse jeito à toa. Os mestres de francês e piano eram homens sabedores do ofício. Sofia teve modo de dizer-lhes em particular que a prima vexava-se de aprender tão tarde e pediu-lhes que não falassem nunca de tal discípula. Então, não comentem por aí em nenhum lugar que vocês têm essa moça que está aprendendo mais tarde do que o normal esses elementos da educação de sala, dessa educação feminina para ter o convívio social no ambiente da corte. Prometeram que sim. O de piano apenas referiu o pedido a alguns colegas da arte, que lhe acharam graça e contaram outras anedotas da clientela. O certo é que Maria Benedita aprendia com singular facilidade, estudava com afinco quase todas as horas, a tal ponto que a mesma prima julgava acertado interrompê-la. Descansa, filha de Deus. Deixa recobrar o tempo perdido, respondia ela rindo. A gente teve a referência de que já teve um outro professor de piano que elogiava a facilidade de aprendizado de Maria Benedita. Ele não estava então mentindo, ela realmente consegue aprender com facilidade e é uma estudante dedicada, né? Então, Sofia inventava passeios à toa para fazê-la descansar. Ora um bairro, ora outro. Em certas ruas, Maria Benedita não perdia tempo. Lia as tabuletas francesas e perguntava pelos substantivos novos que a prima, algumas vezes, não sabia dizer o que era. Tão estritamente adequado era o seu vocabulário às coisas do vestido, da sala e do galanteio. Olha aqui, gente, um veneninho desse narrador. Maria Benedita é mais curiosa do que Sofia. Ela é mais interessada no aprendizado do que Sofia, porque Sofia, sendo ali uma mulher daquela convivência da corte, está ali mais acostumada a essas tabuletas, ela deveria saber esses substantivos. Mas o interesse do vocabulário dela se limitou ao necessário para ter uma conversa de sala. Ela realmente não tem maior profundidade no conhecimento dessa língua. Maria Benedita não, ela está ali interessadíssima e quer aprender essas outras coisas, tá? Mas não era só nessas disciplinas que Maria Benedita fazia progressos rápidos. A pessoa ajustara-se ao meio, mais depressa do que fariam crer o gosto natural e a vida da roça. Já competia com a outra, embora houvesse nesta um desgarre e não sei que expressão particular que, para assim dizer, dava cor a todas as linhas e gestos da figura. Não obstante essa diferença, é certo que a outra era vista e notada ao pé dela, de tal jeito que Sofia, que começara por louvá-la em toda parte, não deslouvava agora, mas ouvia calada as admirações.
Sofia que começou aí quando levava Maria Benedita para esses eventos, elogiar a prima, chamar a atenção dos outros para as qualidades dela, ela agora não fala o contrário, não minimiza essas qualidades ou diz mal delas, mas ela também não entra mais a elogiar. Insinuação aqui que tá rolando um ciúminho, né? Sofia não tá gostando ali muito da atenção que Maria Benedita tá recebendo, né? Ela tá rolando aí uma competiçãozinha feminina. Falava bem, mas quando calava era por muito tempo. Dizia que eram seus calundus. Calundu é uma palavra que vai vir para o português importada. Ela vem introduzida pelo idioma de alguns escravos de Angola e significa mau humor. Então, quando ela não quer ali falar elogios de Maria Benedita, quando ela se cala por muito tempo, ela diz, tô meio de mau humor. Contradançava sem vida, que é a perfeição desse gênero de recreio. Gostava muito de ver polcar e valsar. É aqui, gente, características da Maria Benedita, tá? É como ela dança e ela não dança polca e valsa. Ela gosta de ver as pessoas dançando esses dois gêneros musicais e de dança. Sofia, imaginando que era por medo que a prima não valsava nem polcava, quis dar-lhe algumas lições em casa, sozinhas, com o marido ao piano. Mas a prima recusava sempre. Isso é ainda um bocadinho de casca da roça, disse-lhe uma vez Sofia. Maria Benedita sorriu de um modo tão particular que a outra não insistiu. Não foi riso de vexame, nem de despeito, nem de desdém. Desdém por quê? Contudo, é certo que o riso parecia vir de cima. Alguma superioridade? Não menos o é que Sofia polcava e valsava com ardor, e ninguém se pendurava melhor do ombro do parceiro. Carlos Maria, que era raro dançar, só valsava com Sofia. 2 ou 3 giros, dizia ele. Maria Benedita contou uma noite 15 minutos. 15 minutos ali dos dois, valsando ininterruptamente. Capítulo 69. Os 15 minutos foram contados no relógio do Rubião, que estava ao pé da Maria Benedita, e a quem ela perguntou 2 vezes que horas eram, no princípio e no fim da valsa. A própria moça inclinou-se para ver bem o ponteiro dos minutos. Olha como ela está ali, interessada em cronometrar o tempo que Sofia está dançando com Carlos Maria. Dançando valsa, né? Está com sono? Perguntou Rubião. Maria Benedita olhou para ele de soslaio. Ela olhou ali de maneira enviesada, sem encarar diretamente Rubião. Viu-lhe o rosto plácido, sem intenção nem riso. Não, respondeu. Digo-lhe até que estou com medo que prima Sofia se lembre de ir cedo para casa. Não vai cedo. Já acabou a desculpa de Santa Teresa por causa da subida. A casa fica perto daqui. De fato, as duas moravam agora na Praia do Flamengo e o baile era na Rua dos Arcos. É de saber que tinham decorrido 8 meses desde o princípio do capítulo anterior e muita coisa estava mudada. Rubião é sócio do marido de Sofia em uma casa de importação, à Rua da Alfândega, sob a firma Palha e Companhia. Era o negócio que este ia propor-lhe naquela noite em que achou o Camacho na casa de Botafogo. Apesar de fácil, Rubião recuou algum tempo. Pediam-lhe uns bons pares de contos de réis. Não entendia de comércio, não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram já grandes. O capital precisava do regime, do bom juro e alguma poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regime que lhe indicavam não era claro. Rubião não podia compreender os algarismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos da alfândega, nada. Mas a linguagem falada supria a escrita. E aqui, gente, olha só o que está se delineando de processo das coisas que estão acontecendo com o Rubião. Ele não é mais tão rico como no início, porque Rubião gasta demais. E ele precisaria, nesse momento, investir o dinheiro dele de uma maneira a obter juros para que esse capital engorde novamente. Só que Rubião não entende nada de economia, ele não entende nada de investimento.
E aí vem essa proposta do Palha, que ele não entende, ele não consegue avaliar. Palha fala sobre como é que o dinheiro ali vai render para o Rubião, como é que ele vai lucrar, quais vão ser os juros e como é que aquele dinheiro que ele está investindo na sociedade vai poder voltar no futuro, mas Rubião não entende. E ele não entende os cálculos. A única coisa que ele entende é a argumentação do Palha e a confiança que ele vai construindo no Palha para dizer, não, tá, beleza, vou investir no o que você está me pedindo, vou participar aqui com você como sócio dessa firma. Palha dizia coisas extraordinárias. Aconselhava ao amigo que aproveitasse a ocasião para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. Se tinha medo era diferente. Ele, Palha, faria o negócio com John Roberts, sócio que foi da casa Wilkinson, fundada em 1844, cujo chefe voltou para a Inglaterra e era agora membro do parlamento. Olha o argumento do Palha de que isso vai dar certo. Gente que vem para cá e investe no comércio consegue virar ali membro do parlamento inglês, vai embora rico e vira um grande político. A gente já viu que Rubião estava ali pensando que talvez fosse o caso dele se candidatar quando ele vai se associar ao Camacho, quando ele fica achando ali que pode vir uma indicação para um cargo público para ele. Então, esse argumento parece bem sedutor, né? Rubião não cedeu logo. Pediu prazo 5 dias. Consigo era mais livre, mas dessa vez a liberdade só servia para atordoá-lo. Computou os dinheiros despendidos, avaliou os rombos feitos no cabedal que lhe deixara o filósofo. Quincas Borba, que estava com ele no gabinete, deitado, levantou casualmente a cabeça e fitou. Olha como a frase nesse contexto fica ambígua. Como pareceria que Quincas Borba, a pessoa, está ali com Rubião. A gente sabe, evidentemente, que esse personagem já faleceu, mas olha como a frase traz a sensação da presença do filósofo, quando vai ser o cachorro, é claro, né? Rubião estremeceu. A suposição de que, naquele Quincas Borba, podia estar a alma do outro nunca se lhe varreu inteiramente do cérebro. Dessa vez chegou a ver-lhe um tom de censura nos olhos. Riu-se, era tolice. Cachorro não podia ser homem? Insensivelmente, porém, abaixou a mão e coçou as orelhas ao animal para captá-lo. Atrás dos motivos de recusa, vieram outros contrários. E se o negócio rendesse? Se realmente ele multiplicasse o que tinha? Acrescia que a posição era respeitável e podia trazer-lhe vantagens na eleição, quando houvesse de propor seu parlamento como o velho chefe da casa Wilkinson. Outra razão mais forte ainda era o receio de magoar o Palha, de parecer que lhe não confiava dinheiros quando era certo que dias antes recebera parte da dívida antiga e a outra parte restante devia ser-lhe restituída dentro de 2 meses. Nenhum desses motivos era pretexto de outro, vinham de si mesmos. Sofia só apareceu no fim, sem deixar de estar nele desde o princípio. Ideia latente, inconsciente, uma das causas últimas do ato e a única dissimulada. Então, Rubião tem muitos motivos para aceitar a proposta do Palha. E a única razão para ele fazer isso, que ele vai disfarçar, é a última que apareceu para ele. Paixão dele por Sofia. Rubião abanou a cabeça para expeli-la e levantou-se. Sofia, dona astuta, recolheu-se à inconsciência do homem, respeitosa da liberdade moral, e deixou-o resolver por si mesmo que entraria de sócio com o marido, mediante certas cláusulas de segurança. Foi assim que se fez a sociedade comercial. Assim é que Rubião legalizou a assiduidade das suas visitas. O que vai permitir, a partir de agora, Rubião sempre visitar o casal e isso não parecer errado? Eles são sócios. Então, nada mais natural que ele vá fazer visitas constantes ao sócio dele. Senhor Rubião, disse Maria Benedita depois de alguns segundos de silêncio, não lhe parece que minha prima é bem bonita? Não desfazendo na senhora, acho. Bonita e bem feita. Rubião aceitou o complemento. Um e outro acompanharam com os olhos o par de valsichas. Então tá Rubião e Maria Benedita observando Carlos Maria e Sofia. Sofia estava magnífica.
Trajava de azul escuro, muito decotada. Pelas razões ditas no capítulo 35, os braços nus, cheios, com os tons de ouro claro, ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão acostumados ao gás do salão, à iluminação do salão que é feita a gás. As espáduas são essa parte aqui de trás, gente, em que a gente tem as omoplatas, tá? Então, as espáduas... Espádua é o ombro todo, na verdade, mas a gente vai designar por espáduas principalmente essa parte aqui atrás em que a gente tem a omoplata, que vai fazer parte aqui do sistema do ombro, tá? Diadema de pérolas feitiças, feitiças aqui são falsas, tá? Tão bem acabadas que iam de par com as duas pérolas naturais que lhe ornavam as orelhas e que Rubião lhe dera um dia. Ao lado dela, Carlos Maria não ficava mal. Era um rapaz galhardo, elegante, como sabemos, e trazia os mesmos olhos plácidos do almoço do Rubião. Não tinha as maneiras súditas, ele não tinha ali maneiras de um súdito, de um servo, de uma pessoa ali que tem alguma forma de humildade social em relação aos outros, nesse caso em relação a Sofia. Nem as curvas reverentes dos outros rapazes. Exprimia-se com a graça de um rei benévolo. Entretanto, se à primeira vista parecia fazer apenas um obséquio àquela senhora, não é menos certo que ia desvanecido por trazer ao lado a mais esbelta mulher da noite. Os dois sentimentos não se contradiziam, fundiam-se ambos na adoração que esse moço tinha de si mesmo. Então, ele se sente superior a Sofia, mas ele também sente que ele está ali com a benesse social, ele tem essa vantagem de ser ele o rapaz que vai poder dançar com a mulher mais bela do baile. Assim, o contato de Sofia era para ele como a prosternação, a reverência de uma devota. Então, é Sofia que seria ali essa figura que faz reverência diante de Carlos Maria, tá? Não se admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se admiraria da demora do ministério em vir cumprimentá-lo. Então, os ministros aparecerem tarde, tá? Vou descansar um pouco, disse Sofia. Está cansada ou aborrecida? Perguntou-lhe o braceiro. O braceiro é aquele que dá o braço, né? Ele está ali oferecendo o braço para acompanhar a Sofia para o lugar em que ela vai descansar. Cansada apenas. Carlos Maria, arrependido de haver suposto a outra hipótese, deu-se pressa em eliminá-la. Sim, creio. Por que estaria aborrecida? Mas eu afirmo que é capaz de fazer-me o sacrifício de passear ainda algum tempo. 5 minutos? 5 minutos. Nem mais um que seja? Pela minha parte, passearia a eternidade. E, gente, olha o caô. Tá passando a conversa em Sofia, o Carlos Maria. Sofia baixou a cabeça. Com a senhora, note bem. Sofia deixou-se ir, com os olhos no chão, sem contestar, sem concordar, sem agradecer ao menos. Podia não ser mais que uma galanteria, e as galanterias é de uso que se agradeçam. Sofia está na dúvida se é só um elogio, uma galanteria de sala, ou se Carlos Maria está sendo sincero nessas coisas que ele está falando para ela. Já lhe tinha ouvido outrora palavras análogas, dando-lhe a primazia entre as mulheres deste mundo. Deixou de as ouvir durante 6 meses. 4 que ele gastou em Petrópolis, 2 em que ele não apareceu. Ultimamente é que tornou-se a frequentar a casa, a dizer-lhe finezas daquelas, ora em particular, ora à vista de toda a gente. Deixou-se ir e ambos foram andando calados, até que ele rompeu o silêncio, notando-lhe que o mar defronte à casa dela batia com muita força na noite anterior. Passou lá? Perguntou Sofia. Estive lá. Ia pelo catete já tarde e lembrou-me descer à praia do Flamengo. A noite era clara. Fiquei cerca de 1 hora entre o mar e a sua casa. A senhora, aposto que nem sonhava comigo. Entretanto, eu quase que ouvia a sua respiração, de tão pertinho que eu estava da sua casa. Sofia tentou sorrir. Ela está ali tentando agir como se isso fosse só uma galanteria de sala. Ele continuou. O mar batia com força, é verdade,
mas o meu coração não batia menos rijamente. Com essa diferença que o mar é estúpido, bate sem saber por quê, e o meu coração sabe que batia pela senhora. Oh, murmurou Sofia. Gente, olha o nível da cantada de cafajeste da pessoa. Frasezinha quase feita aqui, né? Parece que foi pesquisar no Google a frase da cantada. E Sofia se espantou. Meu Deus, será que ela vai cair nessa? Com espanto, com indignação, com medo? São muitas perguntas há um tempo e o narrador enrola. Estou que a própria dama não poderia responder exatamente, tal foi o abalo que lhe trouxe a declaração do moço. Em todo caso, não foi com incredulidade. Ai, meu Deus, ela acreditou. Não posso dizer mais, senão que a exclamação saiu tão frouxa, tão abafada, que ele mal pôde ouvi-la. Pela sua parte, Carlos Maria disfarçou bem, ante os olhos de toda a sala. Nem antes, nem durante, nem depois das palavras mostrou no rosto a menor comoção. Tinha até umas sombras de riso cáustico, um riso de seu uso quando mofava de alguém. É um riso... É um riso irônico. É um riso que não é um riso de alegria, né? É um riso de quem está zombando do outro, né? Mofar de alguém é zombar de alguém. Parecia ter dito um epigrama, uma frase irônica. Contudo, mais de um olho de mulher espreitava a alma de Sofia, estudava o gesto da moça, tal ou qual acanhado, e as pálpebras teimosamente caídas. A senhora está perturbada, disse ele. Disfarce com o leque. Sofia maquinalmente entrou a abanar-se e levantou os olhos. Viu que muitos outros a fitavam. Galera tá ali de olho em Sofia, observando ela. E empalideceu. Os minutos iam correndo com a mesma brevidade dos anos. Os primeiros 5 e os segundos iam longe. Então aqui a ideia, gente, é que os anos passam muito rápido, os minutos estão passando tão rápido quanto. Já se passaram mais de 10 minutos, porque foram os primeiros 5 e os segundos, né? O outro conjunto de 5 minutos que passou depois. Estavam no 13º. Atrás desse iam apontando as asas de outro e mais outro. Sofia disse ao braceiro que queria sentar-se. Vou deixá-la e retiro-me. Não, disse ela, precipitadamente. Foi afobada, não pensou antes de falar. Depois emendou-se. O baile está bonito? Está, mas eu quero levar comigo a melhor recordação da noite. Qualquer outra palavra que ouça agora será como o coachar das rãs, depois do canto de um lindo pássaro, um dos seus pássaros lá de casa. Onde quer que a deixe, ao lado de minha prima. Eita bagaceira! Gente, a reação de Sofia às declarações de Carlos Maria foi totalmente diferente da reação que Sofia teve em relação às declarações do Rubião. E agora, como é que vai se desenrolar essa história? Teremos uma história de adultério? A gente fica sabendo com a continuidade da leitura. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. E se você está conseguindo fazer uma leitura mais proveitosa de Quincas Borba, acompanhando essa leitura comentada, compartilha com os colegas, deixa aqui um comentário me dizendo como é que esses vídeos estão ajudando você e eu vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau, tchau!